Atos dos Apóstolos, ou como alguns preferem, Atos do Espírito Santo, Atos capítulo de número 7. O tema da nossa mensagem é o caminho contrário. Esse é o tema da nossa mensagem, o caminho contrário. Por caminho contrário, meus irmãos, nós queremos nos fazer entender por arrependimento, por conversão. Quando nós falamos de conversão, convergir é tomar o caminho contrário. É isso que é conversão. E arrependimento também é isso, também é tomar o caminho contrário. Aquele que se converte, ele vai por um novo caminho. Aquele que se arrepende, abandona o caminho que estava seguindo e vai por um novo caminho. Então, é isso que nós queremos dizer com esse tema, né? O caminho contrário. Atos capítulo de número 7, do verso 51 até o verso de número 53. Depois em sua casa, leia todo o capítulo 6 e todo o capítulo 7. Medite nesse texto das Escrituras. Atos capítulo 7, do verso 51 a 53, diz assim: Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Vamos ler novamente, meus irmãos, é um texto pequeno. Verso 51, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Pai bendito, em nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos, fala aos nossos corações, pela Tua palavra, ó Santo Deus. Pedimos a Ti, Senhor, que pelo poder do Teu Espírito, o Senhor esteja agindo em nossas vidas. Sabemos, ó Pai, que o homem deixado a si mesmo permanecerá morto em seus delitos e pecados. Mas nós pedimos a Ti, ó Santíssimo, pelo poder do Espírito Santo, por causa da obra de Cristo e pela obra de Cristo, dá vida ao Teu povo. Aplica, Senhor, a obra de Cristo em nossas vidas, para que possamos viver espiritualmente, exaltar e glorificar o Teu nome. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, e repreenda, ó Pai, toda a ação do inimigo que procura se levantar em nosso meio, que ele caia por terra, que seja exaltado o nome do Senhor e que seja envergonhado o inimigo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, essas palavras que nós acabamos de ler, elas foram ditas por Estevão. Elas foram ditas por Estevão e foram dirigidas ao Sinédrio em Jerusalém. Sei que alguns estão se perguntando, né, quem era Estevão e quem é o Sinédrio. No início da igreja, meus irmãos, logo após a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo, e após as primeiras pregações e com o crescimento da igreja, a igreja teve que eleger diáconos. E foram eleitos 7 diáconos. E entre estes diáconos estava Estevão. A Bíblia fala de Estevão como um homem de boa reputação, cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo. Estevão é colocado no capítulo 6 de Atos como o primeiro dos diáconos. E através de Estevão, Deus manifestava seu poder. Através de Estevão, Deus realizava prodígios e maravilhas, e muitas pessoas naqueles dias estavam sendo evangelizadas. Almas estavam sendo conquistadas para Jesus através da vida de Estevão, através da pregação
de Estevão, porque Estevão evangelizava com poder e com sabedoria. Só que a Bíblia diz que Estevão entrou numa discussão com alguns homens judeus descrentes. Esses judeus eram judeus chamados da Sinagoga dos Libertos. Eles eram chamados assim, da Sinagoga dos Libertos, porque provavelmente eram escravos que foram livres e agora estavam servindo como judeus nesta sinagoga. E estes homens, então, entraram numa discussão com Estevão a respeito do Cristo. Só que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então eles subornaram alguns homens para que estes homens fizessem acusações contra Estevão. E as acusações contra Estevão era de que Estevão estava se levantando contra a lei, Estevão estava se levantando contra Moisés, Estevão estava se levantando contra o lugar sagrado e contra os costumes dos judeus. E a pena para isso na época era a pena capital, era a pena de morte. E por causa desta acusação, Estevão foi levado ao Sinédrio. E o que era o Sinédrio? O Sinédrio, meus irmãos, era o Supremo Tribunal daquela época. O Sinédrio era chamado de Assembleia Sensata, era o Supremo Conselho. E Estevão estava ali no Sinédrio como réu para ser julgado por estas acusações. Mas, meus irmãos, era óbvio que Estevão era inocente. Era visível que Estevão era inocente. Mas mesmo assim, Estevão não saiu dali vivo. A Bíblia diz que Estevão foi morto por apedrejamento por aqueles homens. Ele não teve um julgamento justo, assim como Jesus não teve um julgamento justo. O processo de Estevão foi um processo sumaríssimo. Ele foi condenado, morreu por apedrejamento. Mas antes da sua morte, meus irmãos, antes da sua morte, Estevão procurou mostrar aos judeus do Sinédrio os seus pecados, para que desses pecados eles pudessem se arrepender. Quando nós lemos esses versículos que nós lemos, do verso 51 até o verso 53, Estevão não estava apenas, vamos dizer assim, jogando na cara do Sinédrio os pecados deles. Não era essa a intenção primária de Estevão. Estevão estava falando essas coisas duras aos membros do Sinédrio para que eles se arrependessem dos seus pecados. Era uma palavra dura, mas era uma palavra que, se eles tivessem ouvido, teria levado-os a um outro rumo. Eles teriam tomado um caminho diferente, um caminho contrário. Mas, infelizmente, meus irmãos, aqueles homens não ouviram Estevão e ainda o apedrejaram. E eu fico pensando, queridos irmãos, nós também precisamos ouvir aquilo que Estevão disse aos membros do Sinédrio. Nós precisamos refletir sobre aquilo que Estevão falou aos membros do Sinédrio, porque talvez nós também precisemos nos arrepender das coisas que aqueles homens precisavam se arrepender. Porque sem arrependimento ninguém verá a Deus. Sem arrependimento não há salvação. A obra que Cristo realizou na cruz, queridos irmãos, exige de nós arrependimento e fé. Amém, meus irmãos? Então veja, Estevão mostrou aos membros do Sinédrio os pecados deles para que eles se arrependessem. Vamos meditar nesses pecados para que, se for necessário, deles também venhamos a nos arrepender. Veja, queridos irmãos, a primeira coisa que Estevão disse aos membros do Sinédrio, o primeiro pecado que Estevão mostrou aos judeus, membros do Sinédrio, foi o pecado da dura cerviz. Veja ali comigo o verso de número 51. Estevão diz: homens de dura cerviz. Homens de dura cerviz. Essa expressão, queridos, essa expressão dura cerviz,
era utilizada entre os agricultores, para se referir aos animais que eram animais difíceis de lidar, que se recusavam a trabalhar, que se recusavam a prestar a serviço. Serviço é essa parte do corpo. Eles se recusavam a prestar a serviço para carregar o jugo e assim fazer o trabalho. Deus, desde tempos remotos, desde Êxodo, se os irmãos observarem depois, Êxodo capítulo 33, os versículos 3 e 5, desde os tempos de Moisés, Deus vem se dirigindo ao povo de Israel, ou vinha se dirigindo ao povo de Israel como um povo de dura serviço, um povo de dura serviço, um povo obstinado e de dura serviço. E quando Deus chama o seu próprio povo de dura serviço, e quando Estevão também diz aqui aos membros do Sinédrio que eles eram homens de dura serviço, os membros do Sinédrio entendiam muito bem aquilo que Estevão estava querendo dizer. Dura serviço significa orgulho, teimosia, obstinação, não submissão e pessoas que têm o coração duro para servir ao Senhor. A dura serviço ou a dureza para servir a Deus é um pecado. É um pecado do qual precisamos, ou se necessita de arrependimento. E eu fico me perguntando, queridos, por qual razão alguém não quer servir a Deus? Por qual razão alguém não quer servir a Deus com a sua vida, com os seus talentos, com os seus dons, com toda a força do seu coração e com toda a força do seu entendimento? Nós somos chamados a servir, nós fomos criados para servir. Amém, queridos? A perda do primeiro amor também é pecado. Muitas pessoas dizem, pastor, eu não quero servir porque eu perdi o primeiro amor. Como quem diz, eu perdi o encanto. Mas, meus irmãos, a perda do primeiro amor é dura serviço. Também é pecado. E qual é o caminho contrário? Qual é o caminho contrário da dura serviço? O caminho contrário da dura serviço é servir ao Senhor com alegria. É servir ao Senhor com toda a força do coração, da alma e do entendimento. Amém, queridos? Quando o crente se converte, quando o Espírito Santo trabalha os nossos corações, nós passamos de dura serviço a uma boa serviço. Nós passamos de uma serviço rígida a servir ao Senhor com alegria. Amém, queridos? Olhe para o seu coração e examine a si mesmo. Você é de dura serviço ou você é de boa serviço? Estevão estava chamando os membros do Sinédrio ao arrependimento, dizendo a eles, vocês são homens de dura serviço. O segundo pecado que Estevão mostrou aos judeus, membros do Sinédrio, foi o pecado da incircuncisão de coração. Veja o verso de número 51, ele diz, homens de dura serviço e incircuncisos de coração. Incircuncisos de coração. A circuncisão, meus irmãos, foi estabelecida por Deus em Gênesis capítulo de número 17. Circuncisão era o corte no membro masculino, um corte que, por aquele corte se fazia um sinal e por este sinal se estabeleceu a aliança entre Deus e o seu povo. E Deus diz lá em Gênesis capítulo 17 que aquele que não tem o sinal da aliança não faz parte do seu povo. Era assim nos tempos do Antigo Testamento. Então, a circuncisão significa nada mais, nada menos do que aliança. E veja, queridos irmãos, nós devemos pensar nisso. A aliança vem primeiro do que a lei. Porque o que nos faz obedecer a Deus não é a lei, mas o que nos faz obedecer a Deus é a aliança. Amém, meus irmãos? É isso que precisamos entender. Nós somos o povo da aliança. E aquele que não está em aliança com Deus, ainda que ouça a lei, não obedecerá a Deus. Não obedecerá a Deus, porque antes da lei vem a aliança.
O que leva alguém a ser fiel à sua esposa não é a lei, mas é a aliança. É o compromisso que há no coração. O que leva um filho a ser obediente ao pai não são as palavras do pai, mas o temor que o filho tem no coração, a aliança. E o que leva alguém a ser fiel e obediente a Deus não é o mandamento, e sim a aliança no coração. E Estevão diz aos membros do Sinédrio que eles eram incircuncisos de coração. O que Estevão estava querendo dizer a eles é que eles estavam sem a aliança de Deus no coração. Eles estavam sendo chamados por Estevão de pessoas pagãs, homens sem a aliança. Meus irmãos, no Novo Testamento, a aliança não é a circuncisão. No Novo Testamento, a aliança é o batismo. No Novo Testamento não se diz incircuncisos de coração. No Novo Testamento se diz sem batismo no coração. É assim que Estevão se dirigiria ao público de hoje. Vocês foram batizados, mas não batizados no coração. E veja, queridos irmãos, muitas pessoas assumem um compromisso público com Deus, mas apenas de palavra, não de coração. Porque, queridos, quando a aliança está no coração, nós temos de fato uma nova vida dada pelo Espírito Santo. E eu faço uma pergunta a você. Você que já foi batizado, você que já entrou em aliança com Deus, você foi batizado exteriormente ou foi batizado interiormente? Talvez você esteja perguntando, pastor, como alguém é batizado interiormente? Meus irmãos, pastor pode jogar água sobre você ou mergulhar no rio. Nós presbiterianos batizamos por aspersão ou por efusão. Mas a grande questão é, só o Espírito Santo, como diz lá em Ezequiel capítulo 36, só o Espírito Santo pode aspergir água pura em seu coração e de transformá-lo totalmente. E é isso que Estevão estava dizendo aos membros do Sinédrio. Vocês não têm a circuncisão no coração, vocês não têm a aliança no coração. E o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 2, a partir do verso 28, ele diz que não é circunciso aquele que é exteriormente, mas aquele que o é interiormente. O verdadeiro compromisso com Deus não é assumido exteriormente, mas é assumido interiormente. Amém, queridos? O caminho contrário da incircuncisão do coração é a circuncisão dele. O caminho contrário da falta do verdadeiro batismo que purifica o coração é o batismo que purifica o coração. E isso só pode ser buscado de joelhos na presença do Senhor, porque só o Espírito Santo pode aplicar esse batismo purificador em nossas vidas. Deuteronômio capítulo 10, versículo 16, você pode ler depois, diz assim: circuncidai o coração e não mais endureçais a cerviz. Se você receber a verdadeira circuncisão, ou aplicando ao Novo Testamento, o verdadeiro batismo, Deus vai amolecer pelo seu Espírito a sua cerviz. Veja o que Estevão diz aos membros do Sinédrio. Verso 51, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos. O terceiro pecado, então, que Estevão mostrou aos judeus e membros do Sinédrio, para que deles se arrependessem, foi o pecado da incircuncisão de ouvidos. Veja, meus irmãos, o que é isso, né? Incircuncisão de ouvidos. Certa vez Jesus estava pregando, você pode conferir isso depois em João capítulo 6. Jesus estava pregando e Jesus fez um duro discurso. E aqueles que estavam ouvindo disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir?
E as pessoas foram abandonando Jesus. Ao ponto de Jesus olhar para os seus discípulos e dizer: e vocês também vão querer me abandonar? Pedro, sempre porta-voz dos discípulos, disse: de maneira nenhuma, Senhor. Só tu tens as palavras da vida eterna. Mas enquanto Jesus falava, os incircuncisos de ouvidos fecharam seus ouvidos e deixaram Jesus falando. Eles não quiseram continuar ouvindo as palavras de Cristo, porque eram palavras duras. Isso é incircuncisão de ouvidos, quando não se quer ouvir a verdade do Evangelho. O Evangelho liberta, o Evangelho traz salvação, o Evangelho conduz à vida eterna, mas o Evangelho também, por vezes, é como uma mão que amassa o barro. E os circuncisos de ouvidos não querem ouvir a verdade do Evangelho, querem ouvir apenas o que lhes faz sentir-se bem. Muitas pessoas, quando repreendidas, corrigidas, saem da igreja, vão para outra e lá encontram um falso profeta para lhes dizer: vem para cá, aqui você não será assim discriminado. Cuidado, meus irmãos, devemos ter cuidado com o abraço do lobo. Cuidado com igrejas que só pregam cura, libertação, profecias e não pregam o verdadeiro arrependimento, não falam a respeito do pecado. Mas cuidado com os seus próprios ouvidos, pois falsos pregadores pregam para ouvidos incircuncisos. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Nós estamos vivendo um tempo propício para os falsos profetas. Estamos vivendo um tempo propício para ouvidos incircuncisos. Pois em nossos dias as pessoas não podem ser desagradadas. Não se pode falar nada. Não se pode dizer a ninguém o contrário da sua opção sexual. Não se pode chegar a alguém e orientar biblicamente a respeito das suas decisões. Muitas pessoas dizem: pastor, uma coisa é minha vida, outra coisa é a igreja. Não se mete na minha vida. Como se pudesse, biblicamente, separar as duas coisas. Hoje temos igreja para agradar todos os ouvidos. Mas eu faço uma pergunta aos irmãos: e a Bíblia, e a palavra? Deus não negocia a sua palavra. Ouvidos incircuncisos não querem ouvir a verdade. Mas se você tem ouvidos circuncidados, ouvidos batizados, ouvidos que têm aliança com Deus, eu digo a você uma coisa que Jesus sempre dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como diz em Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque os ouvidos circuncisos sempre estão prontos para ouvir o que Deus tem a dizer, seja agradável ou seja desagradável. O caminho contrário, queridos irmãos, da incircuncisão de ouvidos é a circuncisão de ouvidos. É a prontidão para ouvir e atender tudo aquilo que Deus tem a dizer. Leia os profetas, leia Abacuque, leia Jeremias. Você vai ver lá que Deus disse muitas coisas desagradáveis. Mas os profetas de Deus sempre diziam: Senhor, eis-me aqui. Fala o que o Senhor tem para dizer. Eles estavam sempre prontos a ouvir o que Deus tem para dizer. O quarto pecado, meus irmãos, que Estevão mostrou aos judeus, membros do Sinédrio, foi o pecado de resistir ao Espírito Santo. Veja comigo ali o verso de número 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, é resistido quando ele fala e as pessoas vão na direção contrária. Existe uma vontade de Deus que nunca falha, que nós chamamos de vontade decretiva,
aquilo que Deus decretou vai acontecer. Mas existe uma vontade de Deus que nem sempre é feita, que é a vontade preceptiva, ou seja, a revelação de Deus, quando Deus dá os seus mandamentos ao seu povo. E quando o povo não anda segundo a vontade revelada, segundo a vontade preceptiva, o Espírito Santo é resistido. O Espírito Santo é resistido. Veja comigo ali o verso 51 mais uma vez. Estevão diz aos membros do Sinédrio: vocês sempre têm resistido ao Espírito Santo. E o pecado de resistir, o pecado do Sinédrio, de resistir ao Espírito, era o pecado de resistir à palavra. Porque a palavra havia sido revelada, e eles não estavam se submetendo à palavra, e aquele que não se submete à palavra, não se submete ao Espírito, porque a vontade do Espírito está na palavra. Pela palavra, o Espírito Santo nos diz o que devemos e o que não devemos fazer. Por ela, o Espírito Santo nos diz como viver e como adorar. Muitas pessoas perguntam: como saber a vontade de Deus para a minha vida? É simples, leia a Bíblia. Tudo que você precisa saber para viver e agradar a Deus está escrito. Não fique esperando ouvir uma voz, ouvir uma luz. Não, você tem as Escrituras nas mãos. Se você não lê a Bíblia, você está desprezando a revelação de Deus, está desprezando a fala do Espírito Santo. E como alguém resiste ao Espírito? Quando conhece, mas não obedece. Os membros do Sinédrio conheciam, mas não obedeciam. Pela dureza do seu coração, incircuncisão dos seus ouvidos, eles já haviam crucificado Jesus. Agora estavam prontos a matar Estevão. Isaías capítulo 63, verso 10. Diz que a rebeldia consiste em contristar o Espírito Santo. E lá diz que aqueles que contristam o Espírito Santo fazem do Espírito Santo o seu inimigo. Meus irmãos, qual o caminho contrário? O caminho contrário é não resistir ao Espírito. Ouça a voz do Espírito, aquilo que Deus diz pela sua palavra. Não tenha dura cerviz. Obedeça ao Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Amém, queridos? Nós sabemos o que Deus quer de nós. Nós conhecemos. Então, por que insistimos em não fazer? Porque o nosso coração talvez precisa ser circuncidado. Às vezes o Espírito Santo está falando pela palavra, mas nós fechamos nossos ouvidos, fechamos a Bíblia, viramos as costas e fazemos aquilo que queremos. Estevão diz: vocês têm resistido ao Espírito Santo de Deus. É preciso tomar o caminho contrário, queridos. Quinto pecado que Estevão mostrou aos judeus, membros do Sinédrio, ao qual eles precisavam se arrepender, foi o pecado de seguir no mesmo caminho de seus pais. Veja o versículo 51. Ele diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, incircuncisos de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Veja, meus irmãos, Estevão vai na ferida, porque Estevão diz: assim como seus pais faziam, vocês também estão fazendo agora. E nós fazemos muitas coisas porque nossos pais faziam. E por vezes pensamos que não precisamos mudar. Mas nós nos esquecemos, e não podemos nos esquecer, que os nossos pais, eles também eram pecadores. Nossos pais eram pecadores. E eles nos ensinaram, sim, muitas coisas boas, as quais herdamos. Mas não devemos herdar os pecados deles. Precisamos tomar o caminho contrário dos nossos pais. Muitas pessoas dizem: não, mas eu não quero fazer diferente. Mas se você não fizer diferente, se você não tomar o caminho contrário, não haverá para você salvação. Se os seus pais eram idólatras,
tome o caminho contrário. Se os seus pais não serviam a Deus com toda a força do coração, da alma e do entendimento, tome o caminho contrário deles. Não siga nos mesmos pecados dos seus pais. Se os dentes dos seus pais se embotaram comendo uvas verdes, que não se embotem os nossos dentes. Amém, queridos? Às vezes nós dizemos, geração passada foi melhor. Não, queridos. Geração presente será melhor. Porque o Espírito Santo está sobre nós. Nós somos povo da aliança, somos povo do Novo Testamento. O Deus que agiu no passado é o Deus que age no presente. O Deus que agiu na vida de Estevão é o Deus que age na minha vida, o Deus que age na sua vida. O que há de diferente é o nosso coração. Se entregarmos o nosso coração ao Senhor, totalmente, Ele fará maravilhas também através de nós, em nosso tempo. Mas nós devemos amar mais a Cristo do que os nossos pais. Devemos amar mais a nossa tradição do que os nossos pais. O sexto pecado que Estevão mostrou aos judeus, membros do Sinédrio, foi o pecado de perseguirem e matarem os profetas. Veja o verso 52. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Estevão estava acusando os membros do Sinédrio de terem matado Jesus, mas não apenas Jesus, todos os profetas do passado. É certo, meus irmãos, que nem todos os profetas morreram assassinados. Elias e Eliseu, por exemplo, não foram mortos por perseguição e assassinato. Mas todos aqueles que perseguem os profetas, de alguma forma, querem matá-los ou os matam em seu coração. E a Bíblia mostra claramente que quando a igreja se levanta contra os planos do mundo, o mundo se opõe à igreja com perseguição. E quando os profetas se levantam pregando a palavra de Deus com veemência, às vezes a própria igreja se levanta contra os seus profetas. Quando ela não é circuncisa de coração, quando ela não é circuncisa de ouvidos. E veja, queridos, o último pecado que Estevão mostrou aos judeus e membros do Sinédrio, para que eles se arrependessem, foi o pecado de não guardarem a palavra de Deus. Veja comigo ali o verso 53, diz: vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. É interessante aqui que a lei foi entregue por Deus a Moisés. Mas se nós entendermos aqui lei como todo o Antigo Testamento, a palavra de Deus foi dada aos seus santos, profetas. Mas Estevão fala aqui que a palavra foi dada por anjos, no sentido de que os anjos estavam ali auxiliando Moisés e os profetas, enquanto Deus estava lhes entregando a sua palavra, enquanto eles registravam a palavra também de maneira escrita. Agora, qual era o pecado dos judeus ao qual eles precisavam se arrepender? Era o pecado de que eles haviam recebido a palavra, mas eles não guardavam essa palavra. Eles haviam recebido essa palavra por ministério de anjos, mas eles não guardavam essa palavra. E aí eu faço uma pergunta aos irmãos. Vocês querem receber uma palavra por anjos? Vocês querem receber uma mensagem de algum? Pois eu digo a vocês, a palavra está aqui, ó. Ela já foi dada. Essa palavra foi entregue aos profetas, aos apóstolos. É uma palavra que também foi auxiliada na sua entrega por anjos. Não fique esperando alguma coisa espetacular. Você já tem algo espetacular em suas mãos. Não fique esperando uma revelação do céu. A revelação do céu você já tem nas suas mãos. Não fique esperando algo novo. Você já tem o bastante, o suficiente.
para se alimentar, para se banquetear. Que glorioso isso, meus irmãos. Agora, mais importante do que ter algo, é o que você faz com esse algo. Porque Estevão disse aos membros do Sinédrio: vocês têm a palavra. A palavra foi entregue a vocês por ministério de anjos. Mas vocês não têm feito nada com ela, vocês não têm guardado. E guardar aqui tem um sentido de observar, vocês não têm observado. A palavra de Deus é um tesouro em nossas mãos. O que temos feito com ela? Temos guardado essa palavra? O caminho contrário, queridos irmãos, o caminho contrário é valorizar a palavra. É ter a palavra como um tesouro nas mãos. Reconhecer que Deus falou aos seus servos, e eles registraram essa palavra a nós. Eles foram auxiliados por anjos, e agora nós temos um grande tesouro em nossas mãos, a valorizar, a viver por esse tesouro e a pregá-lo àqueles que carecem do Evangelho. Devemos, meus irmãos, tomar o caminho contrário daqueles homens do Sinédrio. Para concluir, quero fazer aqui algumas aplicações. Examine-se a si mesmo, cada um se examine a si mesmo e tome o caminho contrário, se for necessário. Porque Estevão, quando ele faz o seu discurso aos membros do Sinédrio, a partir do início do capítulo de número 7, quando ele faz o seu discurso, o tempo todo, ele usa a expressão nós, irmãos. Ele se dirige sempre de forma plural e se inclui no discurso. Mas quando chega aqui no verso de número 51, ele se distancia do seu discurso. E ele se dirige aos judeus, mas não se colocando no discurso. Porque ele não era homem de dura cerviz. Ele não era incircunciso de ouvidos, nem de coração. Ele não resistia ao Espírito Santo. Ele era um convertido, então ele não poderia se incluir naquele discurso. Então eu digo a você, se não for necessário se incluir no discurso, não se inclua. Mas se for necessário, se inclua e busque a graça de Deus, a misericórdia, a transformação que vem do Senhor. Porque Deus, queridos, Ele de fato faz novas criaturas, aqueles que o buscam. O caminho contrário da dura cerviz é servir com alegria. Amém, meus irmãos? Salmo de número 100, versículo de número 2, versículo 1 do Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. Verso 2, servir com alegria. O caminho contrário da dura cerviz é servir com alegria. Isso é conversão. O caminho contrário da incircuncisão de coração é ter a aliança de Deus no coração. O que me faz ser fiel à minha esposa não é a minha aliança, mas é a aliança que está no coração. Aonde você for, lembre-se, você recebeu o batismo. Você tem uma aliança com o Senhor. Leve essa aliança no coração. O caminho contrário da incircuncisão de ouvidos é abrir os ouvidos para a palavra de Deus. Faça como Samuel. Fale a Deus. Diga a Deus, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fale como Isaías, em Isaías capítulo 6, da sua profecia. Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu estou pronto, sou teu servo, fala comigo, ó Deus, não rejeitarei as tuas palavras. O caminho contrário de resistir ao Espírito Santo é obedecer ao Espírito Santo. É se entregar totalmente a Ele, ao agir dEle. Espírito Santo, conduz minha vida. Não quero te resistir, nem quero te entristecer, não quero te contristar, nem te fazer meu inimigo, como diz Isaías. Mas eu quero andar contigo, Espírito. Quero ser completamente guiado por ti. O caminho contrário de resistir ao Espírito é entregar-se a Ele em total submissão.
O caminho contrário de seguir nos pecados dos pais é deixar os pecados dos pais e amar a Deus mais do que os pais, amar a Deus sobre todas as coisas. O caminho contrário de perseguir aos profetas é deixar-se repreender por eles, porque eles querem a nossa salvação. O caminho contrário de receber e não guardar a palavra é recebê-la como um tesouro e guardá-la como algo de maior valor para as nossas vidas. Curva a sua cabeça. Ó Deus bendito, em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra diz que nós não devemos negligenciar o fato de que por Tua bondade, por Teu amor, o Senhor nos conduz ao arrependimento. E pedimos a Ti, ó Deus, conduze-nos ao arrependimento, para a honra e para a glória do Teu nome. O Senhor conhece as nossas vidas e os nossos corações. O Senhor sabe, ó Deus, o quanto somos falhos. O Senhor sabe, ó Deus, o quanto nos identificamos por vezes com os membros do Sinédrio. Eles não ouviram, mas nós queremos, ó Deus, ouvir. Pedimos ao Senhor, dá vida ao Teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Aqueles, ó Deus, que têm dura serviço, que o Senhor lhes converta a serviço. Que a aliança do Senhor esteja em nosso coração, que nós nos agrademos de ouvi-la, que nós andemos na direção do Teu Espírito Santo e ouçamos com prazer os Teus santos profetas que falam pela Tua palavra. Ó Deus bendito, que nós possamos amar a Tua palavra como grande tesouro, regra de vida e prática para o Teu povo. Ó Deus bendito, dá-nos o Teu Espírito para que andemos segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus oramos. Amém.